Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 68 a 75. Fez surgir um poderoso Salvador. O que seria desse mundo sem um Salvador? O que acontece a uma pessoa em perigo de morte se não tiver ninguém que a salve? Essa simples reflexão te faz entender a urgência da missão que consiste em dar Deus, dar Jesus, dar o Espírito Santo a esse mundo perdido, sem consistência, sem eira nem beira, sem guias capazes de conduzi-lo. Só a aliança com Deus pode salvar o homem da morte segura. Nesse mundo, morre uma pessoa a cada 40 segundos, por causa do suicídio. Será que isso não é um sinal do vazio que impera e espera ser preenchido por Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, assim como tinha prometido desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos pais, recordou-se de sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem medo e livres dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, porque irás diante do Senhor para preparar seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na remissão de seus pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cântico de Zacarias, que vem depois de sua conversão, mostra com clareza que a primeira libertação é a libertação do nosso pecado. Isso merece muita atenção. Não se trata somente de quebrar o jugo opressor dos romanos, ou de Herodes, ou dos antigos assírios, mas de quebrar o terrível jugo do nosso pecado. Nós somos mais escravos de nós mesmos do que dos nossos inimigos. Vamos dar um exemplo para ser claros. Se uma pessoa se torna escrava do álcool ou da droga, é inevitável que antes ou depois vá parar na rua, mesmo se tinha muito dinheiro no começo. A rua não é originada, em primeiro lugar, pela injustiça, pela falta de trabalho, mas pelo vício. Essa é a amarga descoberta que fizemos logo que iniciamos a nossa missão nas ruas. Bem podemos falar isso depois de ter acolhido em 14 anos mais de 60 mil pessoas da rua, graças às nossas ininterruptas missões de rua. Da tragédia do vício vem a escravidão da rua, a dureza de dormir em cima de um papelão, as humilhações. Mas a raiz dessa situação é interna, é o vício. Tirando isso, o restante devagar vai se ajeitando. Por isso, justamente, Zacarias diz aqui: salvará o seu povo de seus pecados, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Irmãos, é o pecado que esmaga, mata,
joga todos na força. É o pecado, o pior povo, que nos sufoca e nos paralisa, impedindo qualquer movimento. O mesmo se pode falar dos inimigos. É verdade que existem inimigos externos que são bolas de chumbo aos nossos pés, como, por exemplo, todas as acusações de promotores e órgãos da prefeitura que não querem entender o perfil da Missão Belém, das nossas casas familiares de acolhida dos doentes da rua e abrem inquéritos e processos. Mas a coisa pior é, sem dúvida, o inimigo interior, que é o nosso egoísmo, a nossa preguiça, o nosso desânimo. Este inimigo interior é realmente mortal. Ele é capaz de matar por dentro, tirar as tuas forças, é como uma hemorragia constante. Ele cria fechamento e depressão, tira a vontade de lutar, faz nascer aquela famosa frase "não sinto mais", que mata qualquer vocação, inclusive o matrimônio. Jesus é o Salvador que nos salva de todos os nossos inimigos, de fora e de dentro. Ele nos envia o Espírito Santo que nos conforta, nos fortalece. Coloca em nós a força dos mártires e a determinação dos santos. A santidade não acabou. A determinação não definhou. A coragem do martírio não terminou. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é capaz de criar em nós a santidade. Só precisa invocá-lo, chamá-lo, nos confiar a Ele. Não há inimigo externo ou interno mais forte que o Espírito Santo. Realmente o cristão não conhece inimigos, mas somente irmãos que estão fazendo ele sofrer, que o machucam, mas que um dia entenderão. O melhor modo para neutralizar os inimigos é transformá-los em amigos. Esse é o milagre do amor que o Espírito Santo derrama nos nossos corações. Não se pode exterminar a violência deste mundo usando violência. Meios injustos e violentos não podem gerar a justiça e a paz. Não se pode querer apagar o fogo lançando gasolina sobre ele. É preciso jogar água. Por mais duro que seja, é preciso entender a lógica desta questão. Gandhi dizia uma frase que nos faz refletir muito. Olho por olho só torna todo mundo cego. Esta é a loucura do mundo soberbo e arrogante. Bateu, levou. E assim, o ódio e a violência crescem cada vez mais. É claro que não é fácil perdoar aquela pessoa que te magoou, aquele amigo que te traiu, aquele assassino do teu filho, ou aquela mulher que seduziu o teu marido. Se fosse fácil, não teria mérito algum. E é preciso dizer que por nossas próprias forças não conseguiremos perdoar. É preciso a força do alto para vencer a fraqueza da nossa natureza ferida, que clama por vingança. Santo Agostinho ensina-nos que o que é impossível à natureza é possível à graça. Só pela graça, pela força de Deus na alma, podemos viver o que Jesus ordenou. Existe um testemunho de um santo que foi imitado por muitos outros e diz quanto pode evangelizar uma pessoa que venceu os seus vícios interiores, sobretudo a raiva e a ira. Certa vez, um frade, São Clemente, entrou num boteco para pedir uma esmola para as obras que realizava em favor dos pobres. Um homem, Calisque, que o odiava, estava presente. São Clemente entra, se dirige à mesa de Calisque e pede uma esmola. Um amigo logo perguntou: "Como é, Calisque? Você não vai fazer nada?" Calisque pegou um copo de cerveja que estava tomando,
encheu a boca e despejou o líquido no rosto de São Clemente. Embora sua índole colérica, São Clemente não se perturbou. Puxou o lenço, limpou o rosto e disse ao agressor: "Você já deu o que eu mereço. Agora dá uma esmola para os meus pobres." A atitude do santo desconcertou Kaliski e os demais do grupo. Na mesma noite, Kaliski mandou a São Clemente um saquinho de moedas de ouro e, arrependido, pediu perdão. Tornou-se grande amigo e colaborador do santo. É a força da mansidão e do perdão. Isto significa amontoar brasas ardentes sobre a cabeça do pecador. Quem vence a si mesmo, vence o mundo. Vamos agora ouvir novamente o famoso cântico de Zacarias, para aceitar Jesus, acolher Jesus, o Salvador na nossa vida e tornar sua salvação ativa em nós. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir para nós um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo, assim como tinha prometido desde os tempos antigos pela boca dos seus santos profetas, de salvar-nos dos nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos pais, recordou-se de sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem medo e livres dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, porque irás diante do Senhor para preparar seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na remissão de seus pecados. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajudará a clamar ao Espírito Santo, para termos a força, a determinação, a firmeza dos santos. Seja esse o nosso propósito de hoje.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos concretamente colocar em prática o quanto nos propomos. O Senhor visitou e libertou o seu povo. Paz e alegria a todos. Libertou-nos dos nossos pecados. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.